meus amores, estamos aqui para finalizar, né, o nosso mês de maio. Nossa semaninha aí já está terminando, então a gente está com as nossas aulas de revisão, para vocês prestarem mais atenção, para se tiver alguma dúvida ainda aí na cabecinha, com essas aulas espero que as dúvidas sejam sanadas, tá? Mas, de qualquer forma, sabendo que a gente tem atividades digitais liberadas já no site para vocês estarem fazendo. Alguns alunos já fizeram, estão de parabéns, estão indo bem. Quem ainda está, né, com pouco porcentagem lá, não precisa ficar triste, porque a gente sabe muito bem que tudo está sendo muito novo para a gente. Inclusive essas atividades aí, essa sondagem pedagógica, tá? Lembrando também que vocês têm atividades impressas que já estão na mão de vocês. É uma forma também de estar tirando as dúvidas, estar exercitando. Então, meu conselho é, primeiro, façam as atividades do livro, que nós já encerramos, as atividades de revisão do livro suplementar. Depois, vocês façam as atividades impressas, que também são revisões, para depois vocês fazerem atividades digitais. Porque aí vai ficar muito mais fácil, né? Já vai estar tudo ali fixado melhor na mente de vocês e no aprendizado. Temos também as nossas atividades de língua portuguesa, a Eureka, que vocês também podem estar lá inserindo e fazendo essas atividades. Olha, eu sei que tudo é muito novo. Eu sei que muitas das vezes a gente fica até tristinho, até dar uma parada, a gente fica um pouco desmotivado de tudo que está acontecendo. Mas nós não podemos perder o foco. O foco é estudar, certo? O foco é a gente perceber que mesmo em cima disso tudo que está acontecendo, essas turbilhões de informações na nossa cabeça, nós temos que agradecer, não é? Agradecer aí os pais de vocês, por além disso tudo, estar, né, junto com vocês na escola, agradecer a nós aqui também, professores, não é? Porque estamos aqui passando para vocês todas as informações, não estamos deixando nada pendente. Se ficou alguma coisa pendente, não só da Dionísio, mas de algum professor, entre em contato com o seu professor, chama o seu professor realmente no WhatsApp, envia e-mail. Por quê? Desta forma, a gente está acompanhando todo o desenvolvimento de vocês. Bom, eu não tenho o que reclamar das minhas turmas de produção textual, tá? Vocês, assim como eu já estou sempre sinalizando, vocês estão bombando com as propostas, vocês estão fazendo realmente, tanto que eu tenho tudo aqui comigo impresso. E doida para voltar, para poder entregar tudo isso em mão para vocês com uma grande surpresa. De língua portuguesa, a gente sabe que fica até um pouquinho mais complicado, mas que vocês têm que fazer também, tá? Então, faça as atividades do livro, manda as fotos para mim com as respostas. Tendo dúvida, eu já expliquei como é que tem que fazer. Sinaliza as questões que estão em dúvida, até porque foi tudo corrigido até em videoaula. Tá? Eu sei que às vezes vocês ficam perdidos. Dionísio, qual foi a aula que você corrigiu? Aí, por isso que eu tenho orientado o quê? Coloquem as datas nos livros, porque quando você coloca a data da videoaula que está rolando, é mais fácil depois para você achar. Já expliquei também que lá em cima no YouTube, se você já está no canal do IGV e você especificar aula de produção textual dentro da sua turma, aula de produção textual, data tal, vocês vão achar. É rapidinho, tá? É como se estivesse fazendo a pesquisa normalmente no YouTube. Mas tem que estar inserida dentro do canal do IGV, porque senão vai aparecer N aulas de produção textual que não tem nada a ver com a gente e não são as minhas aulas, tá bom? Bom, mediante tudo isso, hoje eu trouxe para vocês novamente, tá, uma revisão de quê? De vozes verbais, tá? Porque acredito aí que é um pouquinho mais complicado esse conteúdo, apesar que vocês não me solicitaram nenhuma dúvida, mas enfim, estou trazendo novamente esse capítulo 6 e ainda essa semana eu vou estar falando também do capítulo 7. E depois a gente encerra a nossa semana no dia 29
com a correção da nossa folha extra, que foi no roteiro de vocês, tá? Então, quando a gente fala de vozes verbais, o que já tem que vir à nossa mente? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Tá aí na telinha de vocês. Então, a voz ativa, ela faz o quê? O sujeito que vai o quê? Praticar essa ação, essa atividade ou o estado dele. Aí do lado, vocês verem só, a vida ensina muitas lições. Então, quem é o sujeito desta frase? A vida. A vida traz esse ensinamento e ensina muitas lições. Então, essa voz é ativa, porque o meu sujeito aqui, ó, a vida, é que está o quê? Sofrendo esta ação. Está praticando essa ação, né? Desculpa. Quando eu falo eu estou feliz, eu sou o sujeito. Está é o meu estado de quê? De felicidade. Então, eu estou o quê? Dentro dessa minha voz ativa, não é? É o agente da ação. Eu estou praticando essa ação mesmo com o meu estado de felicidade. Quando eu passo corri durante todo o verão, eu falo o quê? Que quem correu? Eu, certo? Só que o meu sujeito não está aqui. Ele é um sujeito o quê? Oculto, desinencial. E aí eu digo que corri durante todo o verão. Eu estou o quê? Praticando essa ação. Quando eu passo para a voz passiva, aí eu já tenho o sujeito, é o paciente da minha voz verbal. Então eu digo assim, voz passiva analítica, voz passiva pronominal ou sintética, tá? Vai se subdividir, que nós já vimos exemplos sobre isso. Lembrando que hoje é uma revisão para, voltar tudo aí na caixolinha, tá? Tendo dúvida, vocês têm o livro, não é, de português. Vocês têm o livro suplementar cheio de atividades sobre isso, que nós já corrigimos passo a passo. E temos também os videoaula com tudo isso daí que eu já coloquei. Voz reflexiva. O sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Ou seja, na reflexiva, ele faz a ação e recebe a ação. Por isso que diz que, ao mesmo tempo, ele é agente e paciente, tá? Então, aí eu tenho exemplo. Ele cortou-se com a faca. Lembra aqui, do que eu falei do ser? Lembra disso? Lá nas aulas passadas? O pronome é passivador? Então, aqui, ele cortou-se. Ele mesmo fez a ação e ele mesmo sofreu essa ação. Por isso que chama voz reflexiva. Ela arrumava-se para o namorado. Ó o pronome aqui. Então, a questão de que ela mesmo está se arrumando, ela mesmo está tendo agente e paciente dessa ação verbal. Beleza? Depois disso, eu trouxe aqui para vocês, a voz ativa. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação. Então, chamado de sujeito agente, acabamos de ver no exemplo. O sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Portanto, o agente fica em evidência. De novo os exemplos. A moça ouve a moça no rádio. Eu tenho um sujeito agente, a moça, voz, verbo na voz ativa, ouvir, mais a continuação do predicado, moça no rádio. Temos, uma criança feriu seu filho na escola. Não é feriu-se, senão seria reflexiva. Então, uma criança feriu seu filho na escola. Sujeito agente, uma criança, verbo na voz ativa, feriu, e mais a continuação do predicado, seu filho na escola. Sujeito agente, aí eu tenho, as mulheres lerão muitos livros. Verbo na voz ativa e muitos livros, mais a continuação do meu predicado. Lembrando agora a voz passiva analítica, que é o contrário da voz ativa.
A voz passiva evidencia o quê? O sujeito que sofre determinada ação. Então, na ativa, vamos lá, pegar de novo. Na ativa, o sujeito é o quê? É o que pratica a ação. Já quando a gente fala da voz passiva, a gente está o quê? Sofrendo a ação. Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar não o agente, e sim quem está sendo impactado por ela. Primeiro, identificamos no predicado quem é o elemento que está sofrendo a ação. Esse passará a ser o sujeito da frase. Consequentemente, o sujeito, que é da voz ativa, passará a ser apenas parte do predicado. Ou seja, o sujeito, o agente, troca de lugar com o sujeito paciente, e aí que deve haver até uma preposição para ligar o verbo ao predicado, já que se trata da voz passiva. Então, viram isso? Ele vai trocar de posição. É como se eu estivesse lá no quadro, visualizem. Né? Então, eu coloco lá a frase e aqui eu tenho, no início, eu tenho o meu sujeito. Então, vamos visualizar dessa forma. Eu tenho aqui o meu sujeito, tá? No início. Então, ele está o quê? Realizando a ação. Quando eu passo ele para a voz passiva, ele já troca de posição. Ele faz como se fosse para o final, não é? E aí o meu predicado já passa a vir para frente. Então, faz essa troca de ação, né, em receber e em sofrer, tá? Mediante isso daí, nós vamos para qual? A voz reflexiva. Muitas vezes, né, a gente tem um enunciado em que o sujeito executa a ação em si mesmo, como eu expliquei ainda há pouco, quando feriu-se, né? Então, ele é o sujeito agente para executar a ação. E esse sujeito paciente por sofrer a própria ação executada. Então, a gente tem a voz reflexiva. Para que essa ideia fique clara, podemos utilizar o verbo seguido da construção a si mesmo, isto é, ao próprio sujeito. Então, quando ele diz, ele penteou a si mesmo, ele cortou a si mesmo, não é? Então, aí eu tenho o quê? A minha voz reflexiva. Beleza, galera? Então, nós temos aí o nosso roteiro da semana. Vocês receberam que no dia 27, a gente estaria falando do capítulo 6, né? Eu pedi aí resumos, eu sinalizei aí dentro desse roteiro que vocês teriam que fazer as atividades digitais da plataforma, tá? No dia 28, nós vamos estar falando do capítulo 7, que é os verbos intransitivos e transitivos, porque na semana passada eu dei uma revisão de quê? De tipos de sujeito e de predicados. E na sexta-feira, dia 29, nós vamos estar fazendo as correções da folha extra que foi com o roteiro de vocês, tá bom? E aí vocês vão realizar também as atividades digitais lá da plataforma do SAS. Quem ainda não fez, corra lá para fazer as atividades, porque daqui a pouquinho nós vamos ter o diagnóstico. E vocês também, não é? Porque a atividade é o seguinte, a partir do momento que você vai respondendo, você já vê lá se você acertou ou se você errou. E aí, o que a Dionísio orienta? Vai marcando essas questões que vocês erraram, tá? Que é para vocês depois poderem voltar nessas questões e ver o que está errando. Por que está errando aquilo ali? O que ficou pendente? Não é? Porque não adianta, vai chegar também um roteiro para mim, vai chegar para mim também um diagnóstico e eu vou ver direitinho onde que vocês estão errando mais. Mas olha só, se seguir o passo a passo que eu expliquei lá no início do nosso vídeo de hoje, vocês quase não vão errar questão nenhuma, a não ser, né, que leiam de qualquer jeito. Então, não leiam de qualquer jeito, façam com calma, porque não tem nada ali que não esteja voltado para o conteúdo de vocês. Claro que às vezes o vocabulário ele está mais rebuscadinho, tá? Um vocabulário mais complicado, mas ler com calma. Vocês não têm tempo para fechar lá a atividade. Então, vocês podem fazer com calma, não é? Não precisa fazer correndo. Eu vou fazer logo. Aí vai lendo, vai marcando tudo de qualquer jeito. Não é assim, tá?
Lembre-se que é como se fosse até uma provinha para vocês. Lembra quando vocês fazem do sais? Então, fiquem ligados nisso aí e ó, uma ótima semana pra gente. Beijo!